turma. Tudo bem com vocês aí? Não reparem, hoje a professora vai estar rouca, meio descabelada, porque fiquei gripada e estou me recuperando. Então, em alguns momentos, eu vou ter que dar uma paradinha para lubrificar a corda vocal aqui. Bom, nós tínhamos programado para hoje, nessa aula de Fundamentos do Marketing, a nossa segunda aula, a nossa terceira, né? Uma revisão e avaliação. Aí, devido aos jogos interclasses, a gente vai fazer a avaliação na próxima aula e deixamos o conteúdo, vamos finalizar com a aula 2, o restante do conteúdo, vamos fazer uma revisãozinha da aula 1, para que a gente possa, esse material está todo disponibilizado lá no Classroom, para que vocês tenham acesso, leiam, prestem atenção. Vou deixar lá uns Kahoot para vocês verificarem a minha forma de elaborar as questões, e ali vocês vão poder treinar um pouquinho a memória e lembrar daquilo que a gente estudou, mais o que a gente vai revisar hoje, e ter um bom êxito aí. Não esqueça que a avaliação vale 3. E eu já estou preparando um trabalho. Nós vamos ter 2 avaliações, vocês sabem, né, que vale 3 pontos cada uma. E vamos concluir com 4 trabalhos de 1 ponto ou 2 trabalhos de 2 pontos, valendo 2 pontos. Então, assim, prestem atenção, por quê? Porque isso é referente ao conteúdo, fundamentos, praticamente teoria. Então, nós precisamos prestar bastante atenção, entender, para que amanhã você possa, essa disciplina, ela está, vocês têm comigo planejamento e análise de mercado, né? Tem várias disciplinas que estão associadas, né, a essa emenda do curso de técnico do marketing. E esse profissional é um profissional que vai ter bastante conhecimento. Então, assim, precisa da atenção de vocês, precisa de estudos, né? Vocês precisam dedicar um tempinho aí para poder fazer pesquisa, para poder conhecer o mercado, as inovações. Por quê? Porque a gente está aí com a inteligência artificial, tudo isso aí é inovação que vai ser utilizada na área do marketing. E essa profissão que vocês escolherem vão levar vocês a patamares de conhecimento muito grande. Mas, para isso, você precisa de dedicação lá na base, aqui no iniciozinho aqui do curso, né? Muita atenção, muito comprometimento para que vocês tenham êxito ao final. Então, vamos lá? Tá. Então, fundamentos do marketing. Hoje a gente vai estudar, para concluir o conteúdo da aula 1 e 2, orientações organizacionais com relação ao mercado. Às vezes, pensa que a professora também não erra, a professora também erra. A gente não sabe tudo e a gente não consegue pronunciar, às vezes dá uma falha aí. E vamos fazer uma revisão da aula anterior, beleza? Então, vamos lá. Eu coloquei lá a orientação, né? E aí a gente tem que ser bem objetiva, né? Porque, olha lá, ó, nem sempre as empresas mantiveram foco de suas atenções administrativas no mercado. Uma parcela considerável dessa organização, mesmo nos dias de hoje, ainda não valorizam devidamente o conceito de marketing. Por quê? Porque a gente volta lá naquela situação. O marketing é só uma propaganda. Entendeu? Então, assim, o conceito que eles têm de marketing é que é para venda. Se não tiver venda, não é marketing. E a administração não tem nada a ver com marketing. Errado, né? Porque hoje o marketing faz parte da administração, né? Para você se organizar, o marketing ele acaba sendo como é que eu vou dizer? Uma evolução, né? Que a empresa precisa ter para continuar dentro do mercado, né? Ela tem que evoluir. E ali diz que o fenômeno, né, dessa evolução é que persiste por razões ligadas à natureza do produto e mercado, como veremos a seguir.
Então, lá, ó, nós temos várias orientações, né? Uma delas, e a primeira, né, é voltada para a produção. Então, lá, ela é orientada para a produção, ainda hoje, porque o seu público-alvo é formado por pessoas que valorizam um produto de baixo custo e fáceis de serem encontrados. Óbvio, né? O que você procura? Quando você quer algo, você quer algo que é valorizado, tem qualidade e tem um custo acessível. Né? Então, ali, o público-alvo hoje cada vez é maior, em todos os segmentos, em todos os nichos. O público hoje, como é que eu vou explicar? Ele não é segmentado. Nós temos, em determinadas áreas, como nós vamos estudar lá na frente, públicos que possuem o objetivo de ter aquilo que é de determinado segmento, eles são de outros segmentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem é da área do fitness, né? Quem gosta de produtos naturais, não entra em fast food. Engano, né? Hoje, os fast foods estão se adaptando e criando um produto para oferecer para esse público-alvo, que não é o público-alvo que ele tem no seu direcionamento, no seu segmento. Tá? Então, assim, a gente precisa valorizar os produtos de baixo custo, a empresa, né? E de serem encontrados, porque eu tenho uma academia do lado do fast food entende que ele não oferta, o público dele não é o público daquela academia, então o público daquela academia vai ter que procurar o produto que utiliza, aquilo que quer comer, aquilo que quer beber, que seja de uma qualidade nutricional em outros lugares. Né? Então, fica mais fácil para aquele comerciante lá do fast food que já tem aberto o seu comércio, criar uma linha para esse segmento, né? Fitness, e fica ali do ladinho. Então, é a valorização do produto, né? E fácil de ser encontrado, porque ele vai ganhar um novo público, né? Então, aí tem uma historinha, ó, quando o Henry Ford concebeu a linha de montagem, logo amplamente copiada, inaugurou a produção em massa, na qual a lógica era produzir os produtos na maior quantidade possível e, assim, conseguir uma redução de seu custo por meio da economia da escala de produção. É o que acontece. As fábricas hoje, né, que produzem carros nacionais, carros estrangeiros aqui dentro do nosso país, eles têm linhas de produção. Então, essas linhas de produções produzem tantos veículos por hora. A linha de montagem vai fazendo por etapas, né? Tantas centenas numa linha de produção do motor, daí mais tantas passa pela linha da produção do motor, vai para o chassi, e assim vai sucessivamente, até que lá na frente o carro sai pronto. Então, a gente vê ali em São José, aqui, né? Nós temos onde tem a Renault, mas também essas revendas e vendas, empresas que fabricam carros aqui no nosso país, eles estão praticamente distribuídos, né, em todo o país, em vários estados, vários municípios. Então, a gente consegue ver nos estacionamentos dessas empresas a quantidade de carros fabricados, né, esperando para importação ou para revenda. É um exemplo, né, típico de uma orientação desse setor. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque olha ali, ó. Também tem a orientação ali que quando a gente fala de produção, do setor de serviço médico, tá? Porque olha lá, ó, talvez em razão das tabelas e procedimentos estabelecidos pelas operadoras de saúde, em geral, baixas quando comparadas com o mercado, além do setor de aviação civil, em que as pequenas e grandes empresas disputam, não com base na pontualidade ou conforto das aeronaves, mas sim em função do baixo preço dos bilhetes. Então, assim, são os dois exemplos dessa orientação de produção, né? Porque, realmente, a clínica lá, a Unimed, por exemplo, ela atende o SUS?
Não, ela não atende o SUS, ela é privada, né? Mas, por exemplo, a tabela que é ofertada aos médicos que atendem pelo SUS, ela é a mesma, né? Em várias regiões, ela oferta o serviço, e independente da tipicidade de cada atendimento médico, o valor está estipulado ali. O especialista é tanto, esse especialista, sei lá, o especialista otorrino é um valor, o oftalmologista é um valor pela consulta, e daí, se tiver que fazer cirurgia, ela já está estipulado o valor, né? Então, é um exemplo de orientação para a produção. É a mesma coisa aí a gente colocou da aviação civil, né? As empresas hoje, elas disputam o mercado. Se for lá de madrugada, você consegue comprar uma passagem, sei lá, para Cancún, para os Estados Unidos, para onde você quiser ir, né? Europa ou Estados Unidos, por um preço, eles colocam promoções relâmpagos com o intuito de fidelizar o cliente. Por quê? Porque eu que tenho o hábito de viajar, vou procurar comprar passagem à noite em promoção. E aí conta muito em que dia da semana você compra. Então, hoje, já não existe mais aquela coisa que a gente tinha antes, entrava no avião, você era bem atendido, você tinha lá... Você tem ainda a tua alimentação lá, a bebida, né? Mas você tinha vinha uma caixinha cheia de doce, cheia de coisa para você. Eles tentavam fidelizar o cliente pelo atendimento, né? E hoje não tem mais isso. Hoje eles não estão preocupados mais nem com o atendimento, nem com o conforto, nem com a pontualidade. O que eles ganham hoje, o que eles brigam no mercado, é para vender passagem, quem vende mais. E mesmo assim, a gente fala assim, baixos preços, não tem preço baixo na hora de você comprar uma passagem. Ao contrário, né? Essa é bem cara. Só um minutinho, gente. Um segundinho para tomar um gole d'água, que a garganta secou. Aí. Eu vou falando, ela vai secando, ela está irritada. Então, vamos lá. Aí nós saímos da produção e passamos para o produto. Então, lá, as empresas que seguem essa orientação para o produto acreditam que seu público-alvo prefere produtos inovadores ou com qualidade e desempenho superiores ao das concorrentes. Sim, com certeza, né? Aí, ó, o desafio. Hoje eu estava vindo para essa aula e para gravar essa aula com vocês e ouvi uma mensagem, ouvi uma notícia na CBN que a Apple se rendeu, né, à inteligência artificial. Então, agora, ela foi praticamente uma das últimas, né? Agora, o próximo lançamento que for agora do iPhone, ele já vai vir com a inteligência artificial. Essa inteligência artificial lê a tela do teu celular, ela interpreta tudo que você pede. Hoje nós temos a Siri, né? Ela já está meio obsoleta, porque ela está meio parada, assim, você conversa com ela, ela demora um tempão para te responder, né? Quem tem iPhone aí, ou quem já viu propagandas de iPhone sabe disso. Então, ela fez o quê? Ela inovou, e parece-me que esse último iPhone, o 15 alguma coisa aí, vai poder baixar, porém só em inglês. Não vai ter ainda a versão, né, da inteligência artificial em português. Não entendo isso. Inteligência artificial devia estar programada para qualquer língua, né? Mas, enfim, eu não entendo nada disso. Vou deixar para o professor Jean, que vai falar das tecnologias, né? Então, aí a gente tem um desafio que consiste na busca do constante aprimoramento do produto, independente do que o mercado sinalize. Então, o que a gente quer? A gente quer qualidade, né? Em relação aos concorrentes. E ali, se vocês verem ali, ó, a postura não é rara.
a empresa produtora de bens ou serviços com alto conteúdo tecnológico, né? No caso aí, tem um monte, né? A gente pode falar da Apple, a gente pode falar da Sony, a gente pode falar da... Quem mais? Nossa, vem um monte de nome que até me confundo. Mas aí, vamos focar nas duas que estão aí, né? Então, em relação a tudo aquilo que essas empresas, que são detentoras de tecnologias, concebiam, elas já estão tendo que pensar o mercado, né? Hoje já tem que fazer uma pesquisa de mercado. Por quê? Porque hoje você vai comprar... eu adoro telefone, então vou comprar um telefone lá de excelente qualidade de imagem, né? De câmera. Poxa, nós temos no mercado uma infinidade de marcas, uma infinidade de tecnologias, né? Então, a gente precisa fazer uma pesquisa, primeiro para saber que marca é mais conhecida do consumidor, né? Para, enfim, você poder desenvolver aquele projeto que você vai desenvolver para o teu cliente, ou para você, ou para, né, a tua marca, trabalhar a tua marca. Você antes tem que saber o que esse público-alvo conhece, o que ele busca, o que ele quer, né? Para a gente poder ofertar tecnologia. Aí a gente está falando mais hoje de conteúdo tecnológico, tá? Daí nós temos lá, ó, então nós tivemos a produção, tivemos o produto e agora nós chegamos na venda. Então, a empresa que segue essa orientação acredita que seu público-alvo, por vontade própria, não comprará seus produtos com a frequência e a quantidade desejada, sem que haja um efetivo esforço promocional e de vendas. Óbvio, né? A gente trouxe de exemplo ali, ó, que pode enumerar, eu trouxe 2 exemplos, né? O Silvio Santos, que ele, além dele ofertar ali comunicação, ele trabalha com quem não ouviu, né? Ele faz propaganda dos produtos da Jequiti na rede, na emissora dele, né? Da Jequiti e a Telecena. Quem não ouviu falar da Telecena? Né? Então, é um exemplo de quem foca sua orientação nas vendas. Porque ali, ó, produtos sem esforço promocional e de venda, sem que haja um efetivo esforço promocional. O que a gente busca? A gente busca a promoção. A gente busca para comprar, você não vai comprar nada que antes você não faça uma pesquisa de mercado ou não te pareça vantajoso. Desde a dona de casa até o telefone celular que você está comprando para dar de presente, né? Aí tem um outro exemplo ali, as Casas Bahia, que é a maior varejista de móveis e eletrodomésticos do país. Também, né? Aonde a gente liga, na TV, no rádio, na internet, a gente vê a promoção das Casas Bahias. Por quê? Porque eles focam nas vendas. Aí, eu já adiantei ali, olha lá. No entanto, de que adianta muita propaganda e esforço de venda se o mercado não estiver disposto a adquirir o produto? Ou se o mercado somente aceitar o produto a um preço aviltante, pouco lucrativo? Também tem isso, né? Se eu lanço um produto, e aí eu tenho que seguir a orientação do meu público-alvo naquilo que ele deseja, eu também não posso baixar o meu produto lá embaixo, né? Sem que eu faça ali toda uma análise de mercado para saber se ele vai ser lucrativo, né? Primeiro eu vou fazer a promoção, adquirir a fidelização do cliente, depois eu trabalho no lucro. Não, você tem que ter toda uma orientação lá da produção, depois do produto e da venda também, né? Ele é uma crescente, você tem que ir acrescentando informações para ver se ao final, antes de você colocar ele para venda, ele é interessante para você, né? Se ele vai ser lucrativo. E aí a gente entra naquela parte que vocês vão fazer toda a diferença, né? Então, nós tivemos a orientação lá
da produção, tivemos a orientação do produto, tivemos a orientação do público-alvo, com a venda, né? O que o público espera da marca, do produto, né? E agora nós temos a orientação para o marketing, que entra a parte de vocês. Olha lá, as empresas que seguem essa orientação sabem que seu público-alvo é informado, ou, no mínimo, tem acesso cada vez mais amplo à informação, e procura produtos ou serviços que possuam maior valor que os concorrentes. Em premiado artigo, lá, ó, Theodore Levitt diferenciou de forma definitiva as orientações para a venda e para marketing. Ele disse que a diferença entre o marketing e a venda é mais que semântica. Vendas se concentram na necessidade do vendedor, marketing na do comprador. Óbvio, né? Você vai ser um profissional de marketing para que você ajude o teu cliente a crescer, né? Como vendedor, você vai ter que estar um pouco do lado do comprador. Você vai ter que ver todas as necessidades do mercado, você vai ver quem é o público, você vai ter que ver quem é o concorrente, você vai ter que ver quem é o fornecedor. Entendeu? Então, logo, realmente, vendas se preocupam com a ideia de satisfazer as necessidades dos clientes por meio do produto e de todo um conjunto de ideias, conceitos, pesquisas e serviços associados à sua criação, entrega e consumo final. Então, você tem várias etapas aí que você precisa, enquanto profissional do marketing, para poder ajudar o teu contratado, o teu cliente, que você vai ter que se dedicar para poder chegar ao resultado final, que é os ganhos financeiros. Continuando, a gente trouxe um exemplo aí de desempenho das fraldas Pampers, né, que continuamente está sempre parecendo, quando é feita pesquisa, né, como um produto de satisfação do cliente. Falou em fralda infantil, tem algumas marcas que se destacam, e essas marcas elas estão sempre sendo citadas pelo nosso público-alvo, né, no caso aí de segmento infantil. E concluímos a aula 2. Agora a gente vai fazer rapidinho uma revisão, porque isso daqui já está disponível lá, então vocês já tiveram acesso. Logo, eu só vou dar uma pincelada e vamos deixar esse material está disponível lá para que vocês trabalhem até a semana que vem, quando a gente vai realizar a avaliação, aplicar a avaliação. Então, o que a gente viu na primeira aula? Os conceitos e as práticas fundamentais do marketing, as definições, o composto do mercadológico e a administração de marketing e os tipos de demanda. Isso foi o que a gente viu na aula 1. Então, eu trouxe assim, bem sintetizado lá, um conceito, tirei tudo aquilo lá que vocês têm lá já nos slides e coloquei aqui o conceito de marketing, está lá, que é muito importante que vocês lembrem. O conceito de marketing pode ser delimitado como entender as necessidades e anseios do público de uma organização. Ponto. Tá? Vocês precisam gravar isso aí para estar em vermelho. Então, que uma empresa pode ser classificada com fins lucrativos, pode ser classificada como uma organização não governamental, exemplo, uma ONG, e como uma entidade governamental sem fins lucrativos. Também, personalidades públicas, como artistas e políticos, também pode ser aplicado o conceito e técnicas de marketing. Sério, porque a gente já lembrou lá atrás, lembra? Que você pode fazer marketing também pessoal, né? Marketing político, marketing... os cantores têm hoje bandas, né? Então, assim, não somente para a empresa ou para instituições, também para pessoas públicas, né? Para todo é necessário, antes de tudo, entender qual é esse público, que é a parcela do mercado que a organização tenta atingir. Tá? Então, é isso tudo que a gente precisa, que você já sabe, né? Então, seja no contexto global ou no brasileiro, existem diferentes culturas, religiões, maneiras de encarar a vida e, portanto, consumo. Realmente, quem não come carne, não adianta você querer vender carne, né?
para quem é naturalista lá. A definição, olhem, sempre amarelinho lá, definição, né? São várias. Marketing é um processo lá pro Philip Kotler, que eu falei, é o precursor do marketing, né? O marketing é um processo social por meio do qual as pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros. Importante também, definição. Portanto, olha lá, o marketing pode ser definido como processo de dinamização e intensificação das trocas entre pessoas e organizações, com o objetivo de alcançar a satisfação recíproca do consumidor e do produtor. Gravem isso, tá? E aí eu coloquei que existem diversos modelos de numeração. E coloquei as principais variáveis, que são os 4 P's. São os compostos ou mix, gravem, composto mercadológico ou mix de marketing ou marketing mix, tá? Então, qualquer que sejam as 3 formas que estejam aí, ou que vocês encontram, elas estão corretas, tá? Elas não têm diferenciação. As 3 formas de escrita são compostos. Daí eu trouxe lá uma revisãozinha dos 4 P's, produto, tá? Preço, praça e promoção. Beleza? Importantinho, gravem lá, tá bonitinho lá, vejam os slides da aula 1. Beleza? Também trouxe lá que hoje, em relação à mudança numa perspectiva aí, pedagógica, o ponto de vista da empresa sobre como dirigir a oferta do mercado. Ela é contraditória, né? Então, em contrapartida, eles criaram uma nova nomenclatura, que são os 4 Cs, cuja perspectiva no foco é no cliente, do foco é no cliente. Então, o produto passa a ser visto da ótica do cliente, o preço em função do custo para o cliente, a praça em função da comodidade e conveniência para o cliente, e a promoção em função da comunicação para o cliente. Então, assim, aquela história que a gente ouve falar de vez em quando, o cliente sempre tem razão, está aí dentro dos 4C. Tudo é feito para ele. Então, ele até briga com a gente, mesmo às vezes não tendo razão, a gente tem que ficar quietinho, né? E aceitar o que ele fala lá. Aí, eu não vou ler sobre essas demandas, eu vou só ler a chamada. Por quê? Porque ela está bem especificada lá na aula 1. Eu trouxe, mas é muita coisa. Então, assim, o que eu quero que entenda, eu posso pedir, por exemplo, um exemplo de demanda inexistente para vocês, na avaliação. Eu posso pedir para que vocês comparem uma demanda inexistente, por exemplo, com uma demanda negativa, ou uma demanda indesejada. Tá? Então, assim, leiam bem, tentem entender o que um significa. Uma forma de memorizar vocês têm sempre o exemplo. Anota no teu caderno um exemplo de demanda negativa, que daí você consegue conceber como é construída uma demanda negativa, como é construída uma demanda indesejada. Então, nós temos lá, vamos lá. Nós temos a demanda inexistente, a demanda negativa, a demanda indesejada, a demanda latente, a demanda irregular e a plena demanda, e tem mais uma, a demanda excessiva. Eu acho que tem uma ainda, e a demanda em declínio. Tá? Então, eu não vou ler para vocês isso, porque pressuponho eu que vocês já verificaram esse material. Eu deixei um aviso lá no mural de vocês sobre as avaliações, sobre trabalho. Eu vou entrar lá e ainda vou atualizar mais alguma coisinha lá que faltou. Então, segunda-feira vocês vão ter tudo disponível e a gente vai se ver na quinta-feira que vem. Tá? Então, assim, vamos lá. Vamos lá, dar uma lidinha para vocês se darem bem na prova, né? Aí a referência. Então, ficando com a demanda em declínio, né, eu me despeço, torcendo para que dê tudo certo, que vocês tenham acesso, que vocês gostem. Eu coloquei lá uns Kahoot para vocês treinarem um pouquinho as questões lá. De repente, uma daquelas lá eu posso utilizar na avaliação, né?
mas é para vocês terem uma ideia de como a gente vai trabalhar esses assuntos, tá? Então, fiquem com Deus e até a semana que vem. Boa semana e boa avaliação.